Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Python e hoje nós vamos aprender como tratar exceções em nossos programas. Então se prepara e bora pro vídeo. Então pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer o tratamento de erros do seu programa através das exceções, ou seja, faremos tratamento de exceções. Como sempre, vou deixar um link para o material na descrição do vídeo e também um link para o repositório no GitHub, onde vão estar todos os exemplos que eu usar aqui nesse vídeo. Então todo o código que eu usar aqui nesse vídeo eu vou deixar lá também no GitHub para você poder acessar mais tarde. E no nosso roteiro de hoje eu vou explicar o que são exceções, para que servem na verdade, né? E em seguida eu vou explicar como nós podemos tratar as exceções e usá-las a nosso favor em nossos programas de Python, certo? Então vamos lá, o que são exceções? Vamos entender, na verdade, o que seriam as exceções primeiro. Basicamente, são erros que acontecem durante a execução do programa e que você pode gerenciá-los. Por exemplo, o usuário digitou uma informação do tipo inválido, onde era para digitar um número, digitou uma letra, uma palavra, por exemplo. Então é um erro que acontece ali na execução, que é diferente dos erros de sintaxe, que são erros que geralmente acontecem na compilação do programa, ou seja, quando o programa, na verdade, quando o interpretador Python vai tentar rodar seu programa. Então, primeiro, vamos entender bem o que é um erro de sintaxe, antes de passar para as exceções, né? Então, eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho x igual a int, input, digite o número. Porém, nesse código aqui, eu repare que, de propósito, eu não fechei o parênteses do int. O int está com parênteses vermelho, ele abre aqui. Esse segundo parênteses é do input, está verde, fecho ele aqui, mas eu não fecho o parênteses do int. Então, ou seja, está faltando um elemento aí no nosso comando, na nossa linha, né? Se eu tentar rodar esse código no Python, inclusive eu imagino que vocês já tenham passado por isso, vai dar um erro de sintaxe. Quando você tentar executar seu programa, o programa nem executa. O Python vai logo acusar um erro ali e informar que está faltando esse parênteses. Então, ou seja, a sintaxe do programa está errado. Esse é um tipo de erro que não tem como gerenciar. A única forma de você evitar esse tipo de erro é você escrevendo o código corretamente. Se você errou a sintaxe do código, esse erro vai estar lá e não vai ter solução, certo? Então, como eu disse, o único jeito aí é escrever o código corretamente. Agora imagine uma situação diferente. A sintaxe está correta, ou seja, todos os parênteses estão no lugar, as aspas, os operadores, tudo certinho. Só que você tem esse mesmo código aí e o usuário, quer dizer, esse mesmo código com parênteses fechando, e o usuário digita uma palavra ao invés do número. Então, por exemplo, aqui, eu tenho esse código, eu pergunto a idade, como a idade é um valor inteiro, eu tenho um int aqui, né, no nosso input, calculo o nascimento, 2020 menos idade, e informo o ano em que essa pessoa nasceu. Então aqui a gente tem que digitar um número, certo? A pessoa vai digitar lá, por exemplo, 30, 37, 20, 18, enfim. Mas imagine que o seu usuário não digitou número, ele digitou uma palavra. Vamos fazer isso no Dini e ver o que acontece. Então está aqui o mesmo código no Dini, né? O idade com input dentro do int, e eu vou executar. Primeiro eu vou executar normalmente. Se eu digitar aqui 20, numeral, você provavelmente nasceu em 2000. Ok, funcionou. É isso que o programa tem que fazer. Porém, suponha que o usuário escreva a palavra 20 em vez do número. O que será que vai acontecer? Deu um erro, tá vendo? O seu programa deu um erro, travou, fechou e morreu aí. Então, esse tipo de erro é um erro que acontece durante a execução do programa. Não é um erro de sintaxe. Erro de sintaxe é quando você esquece uma vírgula, esquece um parênteses, uma aspa, por exemplo. E é um tipo de erro que o Python detecta logo na hora que ele vai tentar executar o programa. Por exemplo, se eu tirar aqui o parênteses e tentar executar, então o Python fala logo, erro de sintaxe. Então você vai lá, conserta e ele executa. Porém, esse tipo de erro que eu estou falando é um erro durante a execução do programa. E quando acontece esse tipo de erro, o Python, o que é que ele faz? Ele lança uma exceção. E a exceção é justamente esse nome aqui, ó, velho erro. Esse aqui é o nome da nossa exceção. Geralmente você percebe esse erro quando tem aqui um traceback, né? Que é justamente o que aconteceu para chegar nesse erro. Então no arquivo é x1.py, que é o arquivo que eu estou editando, nessa linha aqui, idade igual a int input, deu a exceção o velho erro. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, erro de valor. E aí ele fala, é literal inválido para inteiro, com base 10, 20. Ou seja, você digitou um literal, um texto literal, onde ele esperava um inteiro, no caso do int ali. Então a mensagem de erro aqui do Python, inclusive, está dizendo qual é o problema, qual é a causa do erro, na verdade, né? Então, sempre que ocorrer uma exceção no seu programa, vai aparecer lá na mensagem de erro o nome da exceção, no caso aqui, esse exemplo foi velho erro, 2 pontos e uma descrição, explicando o que aconteceu. Então, na verdade, isso inclusive é uma forma de você saber qual a exceção que está ocorrendo naquela situação ali. Então, com essa mensagem de erro que tem lá no terminal, a gente consegue descobrir qual foi a exceção que foi lançada naquele erro
e a gente pode gerenciar isso no nosso código, beleza? Então, primeiro, entender aqui o que é uma exceção. São erros que podem ocorrer durante a execução do programa, que não tem a ver com sintaxe no caso, né? A sintaxe está correta, mas, por exemplo, um erro de entrada, o cara digitou uma coisa que não era para digitar, ou então aconteceu uma coisa lá inesperada no seu programa, você tentou acessar um arquivo que não tem permissão, por exemplo, tudo isso vai dar um erro. Então são erros que podem acontecer ali durante a execução do seu programa, né? E aí você pode tratá-las com tratamento de exceções. Então agora vamos entender como é que a gente faz para tratar esse erro. Ou seja, eu quero que, mesmo que o usuário digite o nome ali 20, ao invés do número, o programa não trave. Quero que o programa pergunte de novo, por exemplo, e informe lá, você digitou errado, tem que digitar o número, digite novamente. Eu quero fazer isso. Então como é que a gente pode fazer isso tratando as exceções? Então primeiro, vamos aprender aqui duas instruções novas, o try e o except, que são as instruções que a gente usa para capturar e gerenciar as exceções. A sintaxe é a seguinte, eu tenho try, dois pontos, o código que pode lançar exceção, ou seja, no nosso exemplo ali, aquele código ele pode lançar uma exceção, certo? Então aquele código viria aqui dentro do try. Embaixo, except, o nome da exceção, dois pontos, e o código que vai gerenciar a exceção. Ou seja, você diz ao Python, olha, tente executar esse código, que é o que está aqui no try, se der a exceção tal, como está ali o nome da exceção, você faz isso aqui. Ou seja, você tenta fazer um código e você já tem ali um plano B, né? Caso aquele código dê errado. Ó, aqui deu errado, então vou fazer esse plano B aqui, para tentar consertar a situação. Então, se a gente voltar aquele exemplo da idade, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu tenho o mesmo código, porém eu tenho aqui try, aí eu tenho aqui o código da idade, igual a int, input, nascimento tal. Eu tenho aqui except, velho erro, que é justamente o nome da exceção que foi lançada quando eu digitei um texto no lugar do número. E o que é que tem aqui dentro? Print, você precisa digitar o número. Então o que é que vai acontecer? Vai tentar executar aquilo, caso aconteça um velho erro, o programa vai exibir na tela, você precisa digitar um número. Então voltando para o Dini, vou fazer aqui, ó, try, aí eu indento esse código todo, né? Vai ficar dentro do try, except, value, error. E aqui eu uso print, você precisa digitar um número. Agora, se eu executar e escrever 20, ele vai dar a mensagem, você precisa digitar um número. Então, repare que o programa não deu mais aquele travamento, né? Ele contornou a situação e ele encerrou normalmente, né? Assim, não fez o cálculo, mas o programa encerrou sem erros, ou seja, sem uma exceção. Caso o seu programa tivesse outras tarefas para serem feitas, ele seguia o fluxo normal e faria. Por exemplo, se eu botasse aqui print, fim do programa, repare. Digitei aqui 20, ele continua o programa e, no caso, escreveu aqui fim do programa. Então, se eu tivesse outras coisas para fazer no programa, ele faria de boa. Se eu não tivesse a exceção, vou tirar aqui de novo, e digitasse 20, repare que não tem mais fim do programa, porque o programa interrompeu ali abruptamente e não deu sequência. Então, isso aqui é uma vantagem de você tratar as exceções, porque você contorna o erro ali e o programa continua o fluxo dele. Aqui o programa interrompeu, travou, né? Vou voltar aqui o try except, vou tirar isso daqui. Tá, beleza, mas eu quero insistir no seguinte, eu quero que o programa continue perguntando até o usuário digitar um número válido. Eu posso usar um laço de repetição. While true, vou colocar isso aqui tudo dentro do while. E aí, para não ficar repetindo para sempre, caso o programa siga o fluxo normal, eu dou um break para terminar um while. Então, na prática, eu tenho aqui o laço de repetição, try, tenta executar isso. Se não der exceção, o programa continua, chegando no break, interrompe a repetição do while. Caso dê exceção aqui nessa linha, ele vem, executa o print e o while repete meu código. Vamos testar? Quantos anos você tem? 20. Você precisa digitar um número, tá vendo? Então, sempre que eu digitar um texto aqui, qualquer coisa, ele vai insistir que eu preciso digitar um número, até que eu digite o número, de fato, e ele executou. Então agora, esse erro, meu programa não trava mais, se eu digitar uma palavra ao invés do número. Então entendeu aí qual é a vantagem de você ter o try ou except no seu código, você fazer o tratamento de exceções? Você consegue evitar erros de execução, e você consegue fazer seu programa ficar mais assim, à prova de falhas do usuário, né? Então, beleza, esse aí é um código que tinha um tipo de exceção. Porém, você pode ter uma situação, um código, que possa lançar mais de um tipo diferente de exceção. Você pode ter mais de um tipo de erro diferente. Quando isso acontece, você pode capturar as exceções separadas ou juntas. Então, por exemplo, eu posso fazer um except para cada exceção, como aqui nesse exemplo. Eu tenho um try normal, o código que pode lançar a exceção,
Aí tem aqui except, nome da exceção, e embaixo tem um outro except com o nome da outra exceção. Então, ou seja, vamos supor que meu código pode lançar um erro tipo velho erro, e também pode ser que lance um index error, né? São dois erros diferentes. Pô, beleza. Um é uma exceção, o outro é outra exceção. Como é que eu faço para gerenciar as duas no mesmo código? Eu posso colocar ali o try com o código e eu faço o except para cada exceção. Eu tenho até aqui um exemplo pronto no Django, que é isso aqui. Eu fiz uma lista com 3 nomes fixos e aí eu faço um for para exibir os nomes da lista seguido dos seus índices, né, dos números. E aí eu pergunto, digite o número da pessoa que quer remover e ele tem que apagar essa pessoa. Se eu executar aqui, ó, repare, tenho aqui a lista, os índices lá na lista e os nomes. Por exemplo, eu quero remover Pedro. Eu digito 1, Pedro sai, a lista agora ficou só João e Maria. Por que Pedro saiu? Por causa desse del aqui. Então, eu tenho duas possibilidades de problemas aí. Ó. Primeiro, nessa linha aqui 12, se eu digitar 1 por extenso, palavra ao invés de número. A gente já viu no exemplo anterior que isso vai dar um velho erro, né? Isso é um problema que pode acontecer. Outro problema é digitar um índice que não existe. Por exemplo, eu tentei remover o índice 4, mas só vai até o 2. Se eu testar aqui, ó, digitar um 4, ele dá index error, porque é um índice que não tem nessa lista. Essa lista é de 3 elementos, tem o 0, 1 e 2. Índice 4 não existe. A gente aprendeu lá em listas que no del ele vai apagar pelo índice. E também lá eu lembro que eu falei que você tem que ter cuidado para não tentar acessar um índice fora da lista, que não existe na lista no caso. Então repare, são dois tipos de erros diferentes que podem acontecer aí. Então como é que eu resolvo isso com o try except? Então primeiro eu vou botar meu código no try, vamos lá, dá um tab aqui, eu faço except value error. Aqui seria o quê? Você precisa digitar um número, mesmo erro do exemplo anterior. E aqui eu boto outro except index error, que é o outro erro que pode acontecer. A gente viu lá, quando eu tentei digitar o 4, que é justamente essa exceção que acontece, quando você tenta acessar um elemento fora da lista. Então, print, você precisa digitar um número válido. Vou botar assim a mensagem. Então, se eu executar o programa, primeiro vou testar 1 por extenso. Você precisa digitar um número. Se eu digitar aqui o 4, você precisa digitar um número válido. Então repare que ele conseguiu fazer os dois tratamentos aí. Eu posso também, inclusive, pegar esse código todo e botar num laço de repetição, né? Fazer aqui no exemplo anterior, para ele ficar repetindo até dar certo. Então vou dar aqui um break. Então aqui ele vai tentar executar esse código. Se der certo, dá o break para encerrar a repetição. Caso dê exceção de value erro, dá essa mensagem. Caso dê index erro, dá essa outra mensagem. Se eu rodar, ó, digitei uma palavra, você precisa digitar um número, ele repete o programa. Digitei um número fora da lista, você precisa digitar um número válido. Se eu digitar um número dentro da lista, 2 por exemplo, vai tirar Maria, ficou só João e Pedro, então funcionou. Repare que o programa está ficando cada vez mais robusto aqui, né? Você consegue evitar problemas só gerenciando as exceções que podem ocorrer no seu programa. Uma outra forma de tratar as exceções, como tem mais de uma, é você colocá-las em uma tupla, que é um tipo de sequência imutável, como está aqui, ó, try, o código, e aí no except você abre o parênteses, coloca as exceções separadas por vírgula, fecha parênteses. Então esses elementos entre parênteses que constituem a tupla, né? Porém, se você usa desse jeito, você tem só um except, então você tem um código só para os dois erros. Então não poderia fazer um código específico para um erro e outro código específico para outro erro. Então eu teria que ser um código único para os dois tipos de erros que podem acontecer. Então nesse caso aqui, ó, se eu fizesse aqui o value erro e o index erro no mesmo except, na prática, eu só poderia ter uma mensagem de erro. Então aqui, você precisa digitar um número, né? Vou mudar até a mensagem. Vou colocar aqui, você digitou algo inválido. Se eu executar, ó, tanto faz eu digitar uma palavra ou um número fora da lista, vai dar a mesma mensagem de erro, você digitou algo inválido. Então a diferença aí é que você tem um tratamento só, independente do erro que acontecer. Entendeu? Tem as vantagens e as desvantagens. A vantagem é que você tem menos linhas de código aí, né? A desvantagem é que você tem tratamentos de erros separados, né? E por último tem umas instruções else e o finally, ou seja, tem else também no try except. Para que serve o else? O else você pode colocar um código que vai ser executado caso não ocorra nenhuma exceção. Então está aqui a sintaxe, né? Try except, o else com o código ser executado caso nenhuma exceção aconteça. E o finally que eu posso colocar também é um código que sempre será executado no final, tendo ou não tendo exceção. A sintaxe do try é essa daí, try, código,
except com as exceções, else opcional e finally opcional. Só o try e except são obrigatórios. O else e o finally você não é obrigado a usar. Usa se quiser, se você achar necessário. E aí com esse conceito aí de tratamento de exceções, a gente consegue fazer nossos programas sobreviverem a alguns erros do usuário. Como eu falei antes, vou deixar ali no GitHub esses códigos que eu usei nessa apresentação. Você pode baixar o código, você pode estudar com mais calma, ler, tentar fazer suas alterações para entender melhor o conceito de tratamento de exceções. Então beleza, o vídeo fica por aqui. No próximo vídeo eu vou pegar os dois programas que nós fizemos, o da lista de convidados e da agenda telefônica, e vou adicionar o tratamento de exceções a ele. Porque nós fizemos aqueles programas sem pensar em erros do usuário. Então, ou seja, se o usuário digitar ali um texto ou digitar um número que não está na lista, ele vai dar erro, vai dar problema. Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar para aqueles códigos na próxima aula e eu vou adicionar tratamento de exceções. Ou seja, vamos fazer aqueles dois programas ficarem resistentes